Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje daremos continuidade à LEP, o projeto, Lei de Execução Penal completa, aqui no canal Você Quer, Você Consegue. Já tivemos a aula de número 1 e a aula de número 2, em que falamos sobre os primeiros artigos da Lei de Execução Penal. Hoje temos a parte 3 e daremos continuidade a ela. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, pausa esse vídeo. Aqui na playlist de Lei de Execução Penal já tem a parte 1 e a parte 2. Então é só você conferir lá para você começar a entender a LEP de uma maneira mais lógica, para fazer sentido. A LEP ela é uma lei já bem desenhada, para que você lê do começo ao fim, ela vai fazer sentido. Então é importante que você assista aos vídeos, da parte 1 e da parte 2, para que você entenda esse vídeo. Mas também, se você não quiser, não tem problema nenhum, porque hoje a gente vai falar sobre o trabalho do preso. E dá pra entender numa boa, entendeu? Mas é melhor que você assista a parte 1 e parte 2. Mas fica aí a seu critério. Mas já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like pra ajudar nós, pra nos motivar a gravar mais vídeos pro canal. E vamos que vamos junto aí. É uma lei que cai pra concurso de polícia penal, concurso de delegado. Uma lei muito importante pra sua prova de polícia, beleza? E aqui, eu não posso deixar de falar do meu projeto Mentoria 40 Pontos pra Polícia Penal de Minas Gerais. Tá saindo apenas R$ 149,99, galera, se você utilizar o cupom Eu Quero. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do Hotmart. É só você adquirir sua compra lá e antes de fechar a compra, é só você utilizar esse cupom aqui, Eu Quero, tudo maiúsculo, que daí vai sair apenas por R$ 149,99. E o que eu vou ganhar com isso, Eliseu? O que eu vou ganhar adquirindo essa mentoria? Cara, você ganha 5 questões por dia num grupo exclusivo do Telegram, um grupo que você pode tirar dúvidas de qualquer tipo comigo, que eu posso ajudar vocês em método de estudos, em própria dúvida sobre legislação especial ou dúvida até sobre outras matérias que eu souber ou que eu não souber, eu vou estar tentando procurar e ajudar vocês, beleza? Então, você vai ter uma mentoria comigo, eu vou ajudar vocês no que vocês pedirem. Além dessa mentoria, você vai ter 5 questões por dia, que eu posto no grupo do Telegram pra você resolver. Depois eu respondo elas comentada por áudio, ou seja, você vai ouvir minha voz lá exclusivo só pra você. E vai ter também direito a 8 simulados que eu vou postar até dezembro. Inclusive, o primeiro simulado eu vou disponibilizar dia 12 agora, domingo. E esse primeiro simulado vai ser o único, galera. Não adianta ficar chorando porque eu não vou abrir mais. Mas vai ser o primeiro simulado, e eu vou disponibilizar ele. Sim, não vou disponibilizar, Vou deixar ele aberto lá no grupo do Hotmart. Vai estar o simulado 1 aberto lá e você pode estar baixando no domingo. Eu vou disponibilizar pela manhã. E você já pode estar fazendo. Daí você experimenta, se você gostar do material. Você já adquire a mentoria, Porque os próximos simulados vão ser bem parecidos. E com certeza vão ajudar muito vocês. E a correção do simulado eu vou disponibilizar aqui no canal, beleza? Do primeiro simulado. Depois eu vou disponibilizar só para as pessoas que adquirirem, o meu produto. Beleza? E tem a promoção também. E caso você tenha dúvidas, pelo Pix. O Pix é o meu e-mail aqui, eliseusodré@gmail.com. E manda qualquer dúvida lá pelo e-mail. Ou também faça o Pix. Daí o Pix sai mais barato, sai R$ 140. Daí você adquire a mentoria. E quando você fizer o Pix, você coloca na descrição lá do pagamento, você coloca o seu e-mail. Daí eu vou estar entrando em contato com você, passando do grupo do Telegram. E vai ser a mesma coisa, vai adquirir as mesmas coisas. Só não vai ser pelo Hotmart, mas vai ter direito a simulado, direito a questões, beleza? Então, vale a pena. Além disso, a gente tem uma reunião semanal via Zoom. Nessa reunião, teve a primeira reunião agora com as pessoas que já compraram. Cara, a gente conversou assim, foi uma roda de conversa mesmo, sabe? Um ajudando o outro, um indicando professores. Então, tenho certeza que você vai aumentar muito a sua chance de adquirir essa mentoria, beleza? Então, venha pra cá que eu estou esperando você. Agora, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Bom, a gente, na última aula tinha parado no artigo 27. Agora a gente vai continuar prosseguindo, iniciando pelo artigo 28, que é um artigo que fala sobre o trabalho. O título tá assim, do trabalho. E aqui fala o quê? O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Ou seja, galera, o trabalho, ele é um dever, mas ele é um direito. Como assim, Eliseu? Um dever, mas um direito? Ele é um dever social, ou seja, o preso ele tem esse dever para com a sociedade. Ele tem um dever de... Ele já cometeu um crime, ele já está preso, então ele tem esse dever para com a sociedade de não ficar ocioso, sabe? Não ficar lá na cela. Ele já está consumindo muito recurso do governo. A gente sabe que um preso aí gira em torno de mais ou menos R$ 2.000 e poucos. Eu não sei o valor exato, mas é em torno disso. Ou seja, é mais que o salário mínimo que às vezes um trabalhador digno não recebe, Então ele tem esse dever social de trabalhar. Mas também, além de ser um dever dele para com a sociedade, é uma condição de dignidade humana. Sabe seu pai falando lá?
o trabalho dignifica o homem. Ou seja, vai dar dignidade pro preso. Se você deixar ele jogado lá, ele vai se sentir sem dignidade, ele vai querer voltar pro crime, vai falar, eu só sei fazer coisa errada, não sei trabalhar. Não, cara. O trabalho, além de ser um dever, ele vai ser uma condição de dignidade humana. Beleza? E qual é a finalidade do trabalho? A finalidade é punir? É igual que você vê nos filmes lá, o preso com aquela bolona preta aqui, acorrentado? Não, cara. O trabalho tem finalidade educativa, ou seja, educar por meio do trabalho. E também produtiva, né? Deixar o preso que ele não fique ocioso, que ele produza. Beleza? Aqui no parágrafo primeiro fala assim: aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Ou seja, aqui tá falando que o trabalho do preso tem que ter segurança, ou seja, ele vai usar EPI lá, caso precise de EPI, né? EPI, pra quem não sabe, é equipamento de proteção individual. E também tem que ter higiene, né? Ele não pode trabalhar num local insalubre, tem que ter higiene, tem que ter... É como se fosse uma empresa. Quando o preso for trabalhar, tem que seguir as regras de como se fosse uma empresa. Tem que ser... Não é só porque ele tá preso que vai deixar ele num ambiente sem segurança, num ambiente sem higiene, beleza? Tem que ter segurança e tem que ter higiene. O parágrafo segundo fala assim... Esse parágrafo segundo é muito importante para a prova, galera. Cai em várias bancas e pode cair na sua prova. O trabalho do preso, ele não está sujeito ao regime das consolidações das leis do trabalho, que é a famosa CLT. Ou seja, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. O trabalho do preso está sujeito a quem, então, Eliseu? Está sujeito à Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Beleza? Então, o preso não faz jus à CLT. Artigo 29 fala assim: o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela. Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Ou seja, galera, o preso vai trabalhar. E para esse trabalho, o trabalho não pode ser gratuito. Tem que ser remunerado. Ou seja, o Estado vai ter que pagar pro preso trabalhar. Não vai trabalhar de graça, né? Senão é escravidão. E tem que ser uma prévia tabela. Ou seja, não é assim, trabalhe e depois eu falo quando eu te pago. Não, você tem que falar pro preso, ó, você vai receber R$1.000. Você vai receber R$850. Por quê? O salário mínimo tá o quê? Tá em 1.000 e poucos reais, né? Então 800 e pouco ele pode receber. Porque ele não pode receber uma coisa inferior a 3/4 do salário mínimo. Ou seja, pode receber 3/4? Pode. Porque 3/4 já não é inferior a 3/4. Agora ele não pode receber menos do que isso, beleza? Toma cuidado com a pegadinha de prova, porque na prova eles colocam assim: o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. E vai lá o cara todo ansiosão, né? Ah, é verdade, é remunerado, não sei o quê. Só que vai lá e não é inferior a um salário mínimo, é inferior a 3/4 do salário mínimo. Então se marca lá, o trabalho do preso pode ser inferior a um salário mínimo, você vai marcar o quê? Vai marcar que tá certo, porque pode ser inferior a um salário mínimo, beleza? Então fique atento aí com as pegadinhas de prova. O parágrafo primeiro fala assim: o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Ou seja, o que está falando aqui, galera, é que esse A, B, C e D não está aqui à toa. É uma ordem e essa ordem importa. Então, o produto da remuneração, o que o preso ganhar no trabalho, deve atender, primeiramente, qual que é o que primeiro deve atender? Deve indenizar os danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, ou seja, é claro, né? O juiz tem que determinar que o preso tem que pagar, por exemplo, isso aqui em âmbito civil, né? O preso foi lá e cometeu algum crime. Ele tá pagando pelo crime na esfera penal, porém as outras esferas são independentes entre si, né? A gente já estudou isso nas outras leis. E o primeiro que ele tem que fazer aqui é indenizar os danos causados pelo crime, caso o juiz determine e caso não seja reparado por outro meio, né? Caso ele não tenha pagado ainda, caso a família não tenha pagado. Então, isso que ele receber como remuneração do trabalho vai ser usado primeiramente para indenizar os danos que ele cometeu algum crime. E secundariamente, Eliseu, vai ajudar o quê? Ajudar a família do preso, né? Ou seja, primeiro vai indenizar o crime, a vítima do crime, os danos causados pelo crime, depois vai ajudar a família. Então o dinheiro vai para a família. E após isso, se sobrar ainda, né? Porque o cara vai ganhar 3/4 do salário mínimo e ainda tem que fazer milagre, né? Tem que ser ministro da economia aqui para economizar. Daí ele pode utilizar para as pequenas despesas pessoais, né? Seria o quê? Comprar, por exemplo, um docinho. Ele não vai ficar recebendo gibi, ficar recebendo essas coisas, né? Até pode receber em datas específicas. Mas às vezes ele pode ter vontade, né, de tomar uma Coca-Cola, tomar algo diferente, comer um doce. Então pode ser utilizado para essas pequenas despesas pessoais. Beleza? E após tudo isso, né? Ele vai ressarcir o Estado.
Coisa que nunca acontece, né? Porque o cara tem que fazer milagre pra 3/4 do salário mínimo conseguir pagar a vítima, pagar o dano causado, depois pagar pra família, depois despesa pessoal e ainda ressarcir o Estado. Mas tá aqui na LEP, então você tem que saber que é essa sequência, beleza? O parágrafo 2º fala assim: ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante, ou seja, ele gastou primeiro com o pagamento do dano causado pelo crime, depois com as despesas para a família, depois com as despesas pessoais, depois ainda ressarciu o Estado, e se sobrar isso, a parte restante para a Constituição será constituído um pecúlio, chama aqui pecúlio, é como se fosse uma poupança, sabe? Em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Ou seja, ele fez aquele milagre, cumpriu as 4 hipóteses que estavam na parte anterior. Vai fazer o que com o dinheiro que sobrar? Vai constituir um pecúlio que vai ser entregue para o condenado quando ele for posto em liberdade. Artigo 30 aqui também muito bom de prova e cai em várias provas, importante você ficar atento. Fala assim: as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. É meio óbvio assim, né? Mas às vezes a gente não para pra pensar. Por que não é remunerado a prestação de serviço à comunidade? Porque é um tipo de pena, galera. Ou seja, ele tá cumprindo uma pena. Prestação de serviço à comunidade é um tipo de pena. Então não faz sentido, né? O cara já tá lá cumprindo a pena e ainda vai ser remunerado por isso? Então é claro que não será remunerado, né? Se fosse, as pessoas iam cometer crime só pra aproveitarem, né? Porque a pessoa não consegue emprego nem sendo cidadão de bem. Imagina se ganhasse, assim, pra prestar serviço à comunidade. Então, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Fechou? Agora vamos falar sobre o trabalho interno, né? Trabalho interno seria o quê? Trabalho interno é o trabalho, como fala, interno. Não expliquei muito, né, Eliseu? Ajuda aí. Trabalho interno é aquele do estabelecimento para dentro. Tudo que é do estabelecimento para fora, a gente fala trabalho externo, beleza? Mas o estabelecimento para dentro é trabalho interno, ou seja, intramuros. Artigo 31 fala assim: o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Ou seja, aquele cara lá que já foi condenado à pena privativa de liberdade, o juiz já bateu o martelo, sentença transitou em julgado, ou seja, você está condenado ao crime de homicídio, condenado ao latrocínio, condenado ao roubo. Cara, não importa o crime. Ele vai ser obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Beleza? E o preso provisório, Eliseu? Bom, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, ou seja, é facultativo. O preso provisório trabalha se quiser. Mas se ele quiser trabalhar, ele pode trabalhar em qualquer lugar, Eliseu? Não. Se ele quiser trabalhar, esse trabalho só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Ou seja, a gente vai ver mais pra frente, né, que existe a possibilidade de trabalho externo. Porém, para o preso provisório, não existe, galera. O preso provisório, ele tá lá por quê? Porque ele tem um grande risco, né, dele fugir ou de ele atrapalhar nas diligências, na investigação. Por isso que ele tá preso provisoriamente, né, antes do juiz condenar ele. Então, ele não pode sair do estabelecimento, porque ele tem que ficar no estabelecimento e o trabalho não é obrigatório para ele. Mas se ele quiser trabalhar, ele vai trabalhar o quê? Dentro do estabelecimento. Trabalho apenas interno. Beleza? Também um fato importante aqui, que vai estar lá no artigo final da LEP, mas também fala sobre o trabalho, é que para o preso político, ele não está obrigado ao trabalho, beleza? Só lembrar disso e anota no seu caderno que o preso político não está obrigado ao trabalho também, beleza? Aqui, no artigo 32, fala assim: na atribuição do trabalho, deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Ou seja, né, cada um é habilitado para alguma coisa, cada um tem a sua condição pessoal de eu prefiro trabalhar na parte da solda, eu prefiro trabalhar na parte da mecânica. Então, vão ser levadas em conta a habilitação, condição pessoal, necessidades futuras do preso, né, com que o preso quer trabalhar no futuro, e também as oportunidades oferecidas pelo mercado, né. Por isso que o parágrafo 1º fala assim: deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Porque aqui é pra evitar de só jogar alguma coisa pro preso fazer e fazer por fazer, né? Isso aí não vai agregar, galera. Ele pode até estar fazendo alguma coisa, mas daí, quando ele sai do estabelecimento, ele vai fazer o quê? E também, o que isso vai reverter de bem pra sociedade? O cara tá lá fazendo um artesanato lá, tá? Daí depois os caras jogam fora ou refaz pra ele refazer outro artesanato. Não adianta nada, galera. A gente viu agora, né, com a pandemia de Covid-19, que muitos presos produziram máscaras, e isso ajudou a sociedade de alguma forma, né? Então é importante que o trabalho do preso ele seja para atender essas condições, né, que o artigo 32 estabelece,
E também isso vai reverter até para a sociedade, né? Fazer os caras estão lá usando o nosso dinheiro, comendo de graça, morando de graça, né? Apesar de eles não querer estar morando lá. Mas os caras estão consumindo nosso dinheiro público. Então é importante que esse trabalho deles reverta em coisas que vão agregar para a sociedade, beleza? E por isso que fala que deve ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica. O artesanato que com expressão econômica pode ser feito. E aqui fala, né, salvo nas regiões de turismo, porque regiões de turismo o artesanato até que serve para alguma coisa, né? As pessoas vão vender, os turistas vão comprar, então é importante você atentar para a letra da lei. Parágrafo 2º fala assim: os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Ou seja, maiores de 60 anos, idosos. Os idosos podem solicitar ocupação adequada à sua idade. Importante, galera, os idosos, eles não estão dispensados do trabalho, tá falando que eles podem solicitar ocupação adequada, ou seja, vão ter que trabalhar. Não é fácil não, hein? Vão ter que trabalhar, mas em uma ocupação adequada, né? E o parágrafo 3º fala sobre os doentes e deficientes físicos. Eles também irão trabalhar, galera. Não tem vida mole para doente nem para deficiente físico, não. Mas somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado, né? É a equidade aqui. Não vai botar um cara deficiente para fazer a mesma coisa que uma pessoa normal, né? Caso não... Pessoa normal não, pessoa sem deficiência. Caso ela não consiga, né? Porque tem muitas atividades que eles conseguem, às vezes, fazer até melhor do que nós. Mas aqui eles falam que vai ser somente exercerão atividades apropriadas para o seu estado. Beleza? Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Ou seja, o mínimo que o preso vai trabalhar, 6 horas. O máximo que o preso vai trabalhar, 8 horas. Descansos é domingos e feriados. Tá falando sábados, domingos e feriados? Não, então exclui o sábado. Se colocar na letra de lei sábados, domingos e feriados, tá errado, beleza? Então é de 6 a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados, beleza? Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Ou seja, os presos que trabalham na conservação, né? O que é conservação? Como o próprio nome já fala, é conservar. Cuidar para que não se degrade, não estrague. E manutenção já pode ser preventiva, preditiva, vários tipos de manutenção, né? Isso aí o pessoal aprende no Senai. Mas os presos que trabalham tanto na conservação quanto na manutenção, eles podem ter horário especial de trabalho, né? Porque às vezes pode ser uma manutenção que tem que estar todo mundo dormindo, ou uma conservação que tem que ser bem cedo. Então pode ter um horário diferente, né? Por exemplo, trabalhar 4 horas, trabalhar menos que isso até. Então aqui a LEP deixa a critério de quem vai realizar o trabalho, beleza? O artigo 34 fala assim: o trabalho ele poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Ou seja, fundação ou empresa pública pode gerenciar esse trabalho do preso, né? E vai ser o quê? Autonomia administrativa. Eles vão mandar lá e é isso. Mas é o objetivo o quê? O objetivo é lucrar, é punir o preso? Não, o objetivo é o quê? Formação profissional do condenado, como eu falei. É um dever social, mas condição de dignidade humana. Ou seja, o preso vai estar tendo um trabalho, vai aprender a trabalhar e também a sociedade vai se beneficiar com isso. Parágrafo 1º. Nessa hipótese de fundação ou empresa pública gerenciar o trabalho, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Ou seja, a fundação ou empresa pública que gerenciar vai ficar a critério de tudo, vai ficar a critério de pagamento, de gerenciamento, de tudo, beleza? Só lembrar disso. E aqui fala assim no parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Ou seja, os governos, né, eles podem estabelecer convênio com a iniciativa privada, no caso aqui do trabalho do preso. Beleza? Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, DF e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Ou seja, o que a gente pode inferir desse artigo aqui é que a regra é você vender para particulares, ou seja, lucrar com isso para que isso reverta em dinheiro para a sociedade, para que aplique em diversos setores, né? Principalmente no setor prisional e setor de educação e do próprio trabalho prisional.
Mas, caso não seja possível ou não seja recomendável, né, realizar a venda particulares, por exemplo, na máscara, o próprio governo precisava de máscaras. Então eles foram o quê? Utilizaram. E eles precisam o quê? Comprar? Claro que não, né? Já tá gastando milhões com os presos. Eles vão adquirir com dispensa de concorrência pública, beleza? Seja a União, seja estados, seja territórios, seja o Distrito Federal ou seja municípios, vão adquirir esse fruto do trabalho dos presos com dispensa de concorrência pública, beleza? E aqui o parágrafo único fala assim: todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública. Aqui alude o artigo anterior, ou na sua falta do estabelecimento penal. Ou seja, se a fundação ou empresa pública cuidar do trabalho do preso, o dinheiro, o que ela lucrar, volta para ela, né? Mas caso não tenha empresa pública e seja o próprio estabelecimento penal, o dinheiro vai para o estabelecimento penal. Beleza? Agora vamos falar sobre o trabalho externo. Ou seja, se o trabalho interno era aquele intramuro, o trabalho externo é o quê? É o extramuro, ou seja, fora do muro. Beleza? O trabalho externo, ele será admissível para os presos em regime fechado. Ou seja, preso em regime fechado pode sim ter o trabalho externo, mas será somente em serviços ou obras públicas. Beleza? Então, o trabalho externo para o preso em regime fechado é somente em serviço ou obras públicas, que sejam realizadas por órgão da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que sejam tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Ou seja, tem que impedir que o preso possa fugir e também tem que ter disciplina, né? O preso não vai ficar lá causando no trabalho. Beleza? Então ele, preso em regime fechado, pode sim ter o trabalho externo. E agora a gente vai ver, ele pode, né? Mas quais são as condições? Bom, a primeira condição é: o limite máximo de número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Ou seja, aqui é matemática, né? Se tem 100 pessoas trabalhando na obra, qual é o máximo de presos? 10 presos. 10% de 100, entendeu? Então, o limite máximo de presos é de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Ou seja, aqui como acontece com a fundação, como acontece com a empresa pública, quem cuidar do emprego é quem vai ter que pagar a remuneração para o preso, beleza? Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. O legislador aqui, concedendo a vontade do preso agora. Ou seja, o trabalho a gente vai ver que é um dever e a pessoa que não trabalha, ela comete falta grave. A gente vai ver sobre faltas e direitos e deveres na próxima aula. Mas já saiba que a pessoa que não trabalha, o condenado que não trabalha, né, que é obrigado, ele comete falta grave. Porém, aqui, quando a prestação é uma entidade privada, o preso, ele depende do consentimento, né? É a mesma coisa que trabalhar. Porque trabalhar para o governo, aqui no caso ele está sendo obrigado, porque é um dever dele. Mas a entidade privada é como se fosse ele conseguir um trabalho, entendeu? Então, ele tem que ter a vontade de trabalhar, né? Então, lembre disso. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento. Ou seja, um ponto muito importante, galera. Quem autoriza o trabalho externo? É o juiz da execução? Não, não é o juiz da execução. Eu coloquei aqui bem grande, deixei até de amarelo. Quem autoriza o trabalho externo é a direção do estabelecimento. Mas depende do quê? Depende de aptidão, disciplina e responsabilidade. Ou seja, o preso ele tem que ter aptidão para trabalhar, tem que ter disciplina, né? E tem que ter também responsabilidade. Esses são os requisitos subjetivos, né? Que a pessoa tem que analisar no caso concreto. Mas agora tem um requisito objetivo também, que é o quê? Um número. Que fala, além de ter aptidão, disciplina e responsabilidade, ele tem que ter o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Ou seja, só vai poder fazer o trabalho externo aquele preso que já cumpriu 1/6 da pena. Beleza? Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, ou seja, o cara cometeu um crime vai ser revogado o trabalho externo, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Ou seja, cometeu crime, falta grave ou teve algum comportamento inadequado, o trabalho externo ele pode ser revogado, beleza? Encerramos aqui então, galera, essa aula de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou. Tamo aí, vamos continuar a LEP. Vou tentar postar com mais frequência agora, porque eu demorei pra postar esse vídeo, né? Mas vou estar postando pelo menos, no mínimo, uma vez por semana sobre a LEP, beleza? Então, fique tranquilo, acompanhe nosso canal aí, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo. E, cara, se você tem condições, vamos voltar aqui, venha fazer parte da nossa mentoria. Compensa muito, vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Vai agregar muito pra você. Tá um valor irrisório, R$ 149,99, até o dia da prova, que até é lá em janeiro.
E você vai aprender muito comigo, vai ter simulados, vai ter lives pra gente conversar, pra gente bater papo e, cara, eu tenho certeza que vai aumentar muito sua chance de aprovação. Então, corre aí que vai valer a pena, é um investimento, não é um gasto, beleza? Tamo junto, guerreiro. Não se esqueça, a meta é o quê? A meta é ser melhor do que ontem. Então, continue aí na pegada, sendo melhor do que você foi ontem, estudando, se preparando, porque você quer mudar de vida de um jeito honesto, de um jeito correto e que, cara, vai dar certo. Deus te abençoe e que você consiga persistir nos seus objetivos e conte comigo nessa árdua jornada, né? Que eu sei que é uma jornada difícil. O concurseiro ele passa por vários momentos difíceis, momentos solitários, momentos de solidão. Mas, cara, você não está sozinho. Deus está contigo. E pode contar comigo também, beleza? No que for possível, eu vou ajudar vocês. Tamo junto então, guerreiro. Um grande abraço, fique com Deus, até mais. Falou, galera!